Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma das reuniões sobre a avaliação das condições do Rio Madeira. Inicialmente, vamos fazer a verificação das pessoas que estão conectadas por videoconferência para testar a qualidade do vídeo e áudio. Começando pelo ONS Rio. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Aqui pelo ONS Rio estamos Luiz Milhão e Paulo Diniz. Ok, obrigado. Deu para ouvir bem. Semadem. Boa tarde, Joaquim. Estamos aqui pelo Semadem, Márcio Moraes e o Marcelo Celucci. Obrigado. Obrigado. Sala de situação do Acre. Boa tarde a todos. Aqui é Vera Reis, da Unidade de Situação de Monitoramento Hidrometeorológico do Acre. Alan Pimentel, Unidade de Situação. Ok, obrigado. Sedan, de Rondônia. Boa tarde a todos. Aqui é o Fábio Adriano, da Sedan. Ok. Vamos Sensipan, que tem um grupo de pessoas que se reúnem no Sensipan. Boa tarde a todos. Aqui é a Astréia Sensipan. Vou repassar para os meus colegas aqui. Marcelo Gama, Cipan Porto Velho. Natanael, Defesa Civil do município. Ricardo, Defesa Civil do município. Hernani, Abim. Fábio Braz, Seção de Operações da PRF. Cristiane, do Porto de Porto Velho. Osmar, da Cardil Agrícola. Ok. A CPRM está conectada em 2 locais. Vamos para Andréa, Porto Alegre. Andréa. Arthur, fale você agora, que você está com mais... Arthur, boa tarde a todos. Aqui é Arthur da CPRM. Eu estou em Belo Horizonte hoje. Ok. E Andréa, agora? Boa tarde a todos. Andréa Germano, CPRM, falou diretamente de Porto Alegre. A gente está hoje com Porto Velho também, Joaquim. A unidade de Porto Velho, conectada no terceiro ponto. Ok, Porto Velho. A CPRM, por favor. Boa tarde, Joana e Adame da CPRM de Porto Velho. Ok, agora vamos para os agentes. Santo Antônio. Boa tarde a todos. Sérgio Taíde, aqui da usina, o Edivaldo e o Igor. Giral, eu não sei se tinha no Rio, Santo Antônio. Giral? Não, hoje a SBR só está aqui em Giral. Eu, Marco Buco, Pedro, Diever e José Marcos. Ok. Eu deixei de chamar alguém que está conectado por vídeo? Não, acho que todo mundo. Então vamos passar agora às pessoas que estão aqui situadas na sala de situação. Começando por Anel. Boa tarde, Luiz Gustavo, da Fiscalização da ANEL. Olá, Camila, Fiscalização da Geração ANEL. Rodrigo Fornari, do Ministério de Minas e Energia. Maria Eleonora, Agência Nacional de Águas. Júlio Tadeu, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos. Paulo Toledo, Casa Civil da Presidência da República. Lucas, Nacional de Proteção e Defesa Civil. Joaquim Gondim, Ana. Diego, Ana. Antônio Augusto, Ana. Vinícius Romão, Agência Nacional de Águas. O Olson, da Ana. Edmilson, Ana. Aline Martins, PRF. Cíntia Sensipan. Melquisedeque, Ana. Lancelotti. Ok. Bom, na nossa reunião, tradicionalmente, nós fazemos a primeira apresentação, uma avaliação das condições climáticas que passaram e uma cenarização futura. E normalmente é feita pelo Semadem
e nós distribuímos a todos com antecedência da reunião para que algum problema que esteja na visualização as pessoas possam acompanhar dos seus computadores. Então, vamos pedir para o Sensipan iniciar a sua apresentação que está em tela, tá? Desculpe, Semadem. Ok, Joaquim, entendemos sim. Bom, muito obrigado. Podemos ir já para a próxima para a próxima figura, que de fato é a primeira. Então, essa é a chuva observada na última semana, do dia 7 de março ao dia 13, na verdade. À esquerda é o valor da chuva acumulada, dá para ver que choveu mais na parte oeste e norte da bacia, como de alguma forma estava previsto. E na figura do lado está a comparação, como sempre, com a média histórica. Então, o que predomina é a cor branca dentro da bacia, então significa que choveu mais ou menos dentro da normalidade. Mas fora da cor branca, o que mais predomina é uma cor azul, especialmente, de fato, na parte oeste da bacia, são regiões onde choveu acima da média. Lembrando que a previsão da semana passada, assim, em termos qualitativos, ela queria chover mais ou menos dentro do normal, até um pouco abaixo. Então, estamos vendo aqui que a previsão talvez não foi tão acertada como em semanas anteriores, mas vamos falar disso um pouco mais para frente. Então, podemos ir na próxima figura, que compara o ano hidrológico deste ano com o ano de 2014, o período 1º de outubro a 13 de março, parte de cima 2018, parte de baixo 2014. Já comentamos essa figura, ela é atualizada sempre na última semana, então é uma figura que varia muito pouco de semana para semana. Então, as figuras são de fato parecidas, podemos comparar, por exemplo, as figuras da direita, que é a comparação com a média histórica. No ano de 2014 choveu muito na parte oeste e na parte norte também da bacia. Este ano também está chovendo acima da média, também na parte oeste. Já na parte norte está chovendo um pouco menos em comparação com 2014, esse é um fato importante. E outro fato importante foi a distribuição temporal. No último ano, já falamos, choveu mais em novembro e dezembro, e em 2014 foi imediatamente antes do pico da inundação. Isso faz uma diferença muito grande. A próxima figura é a comparação da previsão de 10 dias para trás, na verdade. Então, tem duas linhas. A linha preta é a chuva observada. Sempre fizemos aí a crítica, né, da observação da chuva. Tem muito de estimativa por satélite, porque tem poucas estações. É difícil saber se esse valor representa ou não representa a realidade, mas, de fato, é o melhor que nós temos e é o valor que nós utilizamos para a comparação. A linha de baixo, vermelha, com os números, é o que o modelo previu 10 dias atrás. Então, dá para ver que, desta vez, o modelo subestimou as precipitações. Em outras palavras, choveu mais do que estava previsto. Isso está de acordo com a primeira figura, né, que mostrou chuva de um pouco para cima da média, sendo que a nossa previsão era de normal para um pouco abaixo. De todas formas, não há uma diferença assim tão gritante entre o previsto e o observado. Na verdade, o erro foi mais entre o dia 6 e 8 de março, que vemos que nas observações teve um aumento, né, na linha preta, enquanto que o modelo não percebeu tanto essa previsão. A falha na previsão de um dia acabou se alastrando depois no restante da previsão. Isso nos lembra que a previsão meteorológica é difícil, é um elemento, digamos, de incerteza, e a previsão normalmente é boa em termos qualitativos. Por exemplo, se choverá em que porção da bacia. Não falamos que choveria mais na porção norte e porção oeste, de fato ocorreu, mas quantitativamente é muito difícil prever. É a variável mais difícil que nós conseguimos, que nós temos para prever em meteorologia, é justamente a quantidade de chuva. Bom, a próxima figura é a previsão para os próximos 7 dias. Podemos tomar esta previsão aqui mais como qualitativa, no sentido de mostrar que os volumes mais altos esperados no continente estão lá na bacia amazônica, né, ao norte da bacia do Madeira, e também na região sul do Brasil. Então, a região da Bolívia, em geral, tem um mínimo relativo de precipitação. Com isso, quero dizer, não há previsão muito expressiva, né? Não é a região do continente onde mais choverá, a região do Madeira, que foi o que ocorreu
no ano de 2014. Né? No ano de 2014, toda a chuva concentrava aí na região da Bolívia. Agora, embora, podemos até passar para a próxima figura, embora não é a região com maior precipitação na próxima semana, vejam que no detalhe da previsão, temos aí duas figuras à esquerda, a de cima é a previsão para 7 dias e a de baixo para 10 dias, que é o prazo que nós achamos confiável desta vez. Vejam que deve chover mais na porção norte, de novo, e na porção oeste. Alguns núcleos de chuva bastante intensos previstos para a porção oeste da bacia, inclusive na região peruana. Então, é difícil saber se o modelo acertará ou não a posição e o valor, mas de fato é uma previsão mais ou menos parecida à que nós observamos na semana passada. Em termos de volume previsto, vejam que o valor é 26 para 3 dias, 48 para uma semana, 64 para 10 dias, ou seja, aí na faixa de mais ou menos 6 milímetros por dia. Não é um valor extremamente elevado. De fato, na próxima figura, nós podemos ver o que significa esse valor em termos de comparação com a média histórica. Temos duas figuras ali que indicam a previsão para a segunda semana, uma tendência para a previsão para a primeira semana, uma tendência para a segunda semana. Cor marrom significa previsão de chuva abaixo da média, cor verde acima da média. Então, na primeira semana, que é a semana que justamente o modelo mostrava um acumulado um pouco mais baixo, em termos gerais, deve chover de normal para baixo da média, com exceção aí do cantinho da parte peruana da bacia, dá para ver que tem uma área verde, mas assim, se a gente considera o volume total sobre a bacia, a previsão é de entre normal e abaixo do normal. E para a segunda semana, normalmente a porção norte da bacia tem maior chance, maior volume de precipitação, mas mesmo assim, de uma forma geral, a chuva prevista está dentro da média histórica, um pouco mais elevada na segunda semana do que na primeira e um pouco mais elevada na porção norte e oeste da bacia. Então, isso da minha parte, vou passar agora para o Márcio comentar a parte hidrológica. Obrigado. Boa tarde a todos. Continuando com o mesmo sisteminha de previsões, né? Agora vamos um pouco a parte envolvendo tanto o modelo ICMWF como o GFS na parte de previsão de vazão. Essa figura é só, novamente, né, para dizer os pontos que estamos fazendo monitoramento, né, com previsões de vazão. Né? Podemos passar para a próxima. Aí também já para ajudar, né, para contribuir com o mesmo que o Celute vem falando, né, que ali na parte do Peru, né, da bacia peruana do Madeira, está se prevendo, o ICMWF aí está prevendo um acumulado considerável ali para aquela parte do Peru, né, como vocês estão vendo aí a parte mais intensa, o vermelhinho aí na parte oeste aí da bacia. Né. A próxima figura serão a previsão dos acumulados, né, tanto do ICMWF como do GFS. A gente percebe aí que o ICMWF às vezes prevê um pouquinho mais de chuva do que o GFS. Então, temos aí os mesmos valores que o Marcelo falou, né, por volta até, vamos dizer assim, 10 dias aí, por volta de 70 milímetros, 80 milímetros de chuva acumulada na bacia. Próxima, por favor. Aqui, agora a parte das vazões. Começamos com Guajará-Mirim, que Guajará tem um pouquinho de preocupação ali, mas alguns membros já estão mostrando que pode ser que passe ali a vazão de transbordamento, né, ali em Guajará, mas ainda temos muitos membros dizendo que não. Né? Então, a média está dizendo que a vazão pode chegar ali próximo dos quase 17 mil, né, 16 mil e alguma coisa. Agora não estou lembrando o valor exato ali dessa vazão de transbordamento. Então, no ICMWF, e se a gente olhar na próxima figura com o GFS, também temos alguns membros já chegando bem próximo da vazão de transbordamento. Então, os dois modelos estão bem alinhados, mostrando que esperamos que essa previsão de chuva esteja correta, senão ali em Guajará pode ter algum probleminha. Né? Então, mas para os próximos 10 dias,
vai ficar na linha de perigo, mas não vai passar a vazão do próximo de 17 mil. Lá no Bene, a gente vê que tem uma leve subida também, não chegando ali a 37 mil, né, ali para o dia 16, por volta de 37 mil metros cúbicos por segundo, isso lá com o GFS, ou com esse MWF, e na próxima figura a gente vê o GFS mostrando também uma leve subida, também por volta de 37 mil, mas a vazão ficando estabilizada por os próximos 10 dias aí. Agora chegando em Porto Velho, que é a próxima, podemos dizer que a situação está ficando tranquila, né? Chegando ao máximo ali 40 mil no dia 16, pode ser que passe um pouquinho do 40 mil, com alguns membros indica isso, né? De passar um pouquinho do 40 mil, mas não chegando aos 43 mil, que é onde tem o transbordamento do rio lá, né? Que é a cota de transbordamento equivalente, né? No GFS também temos o mesmo comportamento, próximo de 40 mil, a vazão, se estabilizando por aí, fazendo umas pequenas flutuações entre 39, 38, até 40 mil aí, nos próximos 10 dias. E a última figura, próximo, são os cenários que a gente pode dizer que podemos ficar um pouco mais tranquilos, que apenas se a partir de agora começar a chover equivalente a 2014, 2015, aí a gente teria ou seja, mostra essas linhas verde e o azulzinho, o cian aí, né? Que aí teria a vazão poderia passar dos 43 mil. Mas os outros cenários mostram que a vazão começa agora a parte de diminuição, né? Vai ter não terão mais aquela subida como foi em 2014, 2015. E obrigado. Ok. Alguém tem algum comentário a fazer sobre essa primeira parte, que é a parte meteorológica? Não. Então, normalmente, nós fazemos uma apresentação na sequência do ONS. Entretanto, hoje, excepcionalmente, existe um plano de contingência que ele vai ser importante na sequência da discussão com o ONS. E hoje vai ser apresentado o plano de contingência aqui. Então, eu vou pedir só paciência do ONS para inverter e, nesse momento, fazer uma apresentação do plano de contingência que foi elaborado pelo governo federal, através da Secretaria de Defesa Civil, tá certo? E com a participação efetiva da Casa Civil. Então, eu vou passar a palavra para a Casa Civil, que vai fazer o encaminhamento, e, na sequência, a Secretaria de Defesa Civil Nacional vai apresentar o plano de contingência para todos conhecerem o plano que foi elaborado pelo governo federal para situações de crise no Madeira, né? Então, Casa Civil. Bom, boa tarde a todos. Paulo Toledo, da Casa Civil. Quando surgiu a necessidade de estabelecermos essa sala de situação e o cenário de risco de cheia do Rio Madeira, que a Ana trouxe para a gente em meados de janeiro, a gente teve a preocupação de montar um plano de ação das ações do governo federal para precaver possíveis ações de atendimento emergencial e de organização do fluxo de tráfego na rodovia 364, planejamento de rotas alternativas, etc., para evitar os prejuízos que o Acre teve no passado e evitar também o corre-corre do planejamento em eventuais atendimentos em Porto Velho devido ao alagamento, e tanto no Acre também. Então, esse plano de contingência ele foi composto inicialmente pela SEDEC e depois ele foi articulado pela SEDEC também com os demais órgãos do governo federal que apontaram ações. A SEDEC fez um excelente trabalho no levantamento dos gatilhos junto à ANA, junto ao CEMADEM, e a gente trouxe essa versão que já é a final, é a versão que foi debatida na reunião da semana passada de planejamento da Casa Civil da Presidência da República. Então, a gente apresenta aqui hoje para vocês e, ao término, se alguém tiver alguma consideração, a gente dá abre a palavra aí para fazer, mas a ideia é que a gente só exponha mesmo o plano para vocês aqui, para a gente ter o controle da validação dos dados que estão nele. Se tiver alguma alteração a mais, procurar a SEDEC, a gente faz.
É isso. Eu vou passar a palavra para o Lucas, que vai fazer uma apresentação bem breve do plano. O plano ele é um pouco extenso na parte operacional. Então, a gente vai passar as responsabilidades dos órgãos, passar pelos gatilhos. E aí, no final, a gente, se tiver alguma consideração, pode colocar que a gente anota. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Lucas, mais uma vez, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Junto com a equipe da SEDEC, a gente tentou, assim, eu agradeço o Paulo pela introdução, porque ele já explicou quase metade do que eu ia explicar, mas é uma iniciativa do governo federal para tentar organizar e articular essas ações conjuntas, porque nessa situação de plano de contingência tem muitos atores, muita gente envolvida, e pelas experiências anteriores, principalmente em 2014, a gente viu que sem um planejamento prévio, sem uma ação articulada, a gente vai acabar cometendo falhas que a gente não pode cometer novamente. Esse plano, então, a gente utilizou como base o cenário de 2014, considerando as atualizações, tanto de operação das barragens, quanto dos entes envolvidos, mas usando principalmente como cenário crítico a situação que a gente teve de interrupção do acesso e das áreas e inundação das áreas urbanas que a gente viu no passado. Então, o plano está exposto aí para vocês, acho que todos devem estar conseguindo ver. Ele também já foi compartilhado com vários entes. Peço desculpa se alguém não recebeu ele ainda, mas o nosso papel nessas últimas semanas foi de correr para conversar com todas as pessoas que estão envolvidas nesse plano, pegar os pontos focais e também discutir os pontos de ação que estão elencados nesse plano. Então, se tudo correu bem, isso não deve ser novidade para ninguém, todos os pontos que estão nesse plano. Assim, passando brevemente o documento, principalmente com a intenção de validá-lo, a gente traz como introdução uma análise desse cenário de risco mesmo, né? O que é, qual que é o problema, onde é o problema, onde está localizada essa situação. Pode passar na segunda página, por favor? Essa segunda página tem um cenário assim, o cenário do ano de 2014, de março de 2014, com as imagens que a gente obteve por meio do Protocolo Internacional do Disaster Charter. Então, a gente faz uma classificação desse cenário, dos pontos de interrupção nessa rodovia, que são conhecidos de todos nós, de áreas afetadas, e como uma forma de introdução e apresentação do que a gente vai trabalhar nesse plano, né? A partir de qual ponto que a gente vai construir esse plano. Pode passar um pouquinho. Começa um pouquinho. Aí, com base nessa experiência passada, de todos os entes que foram consultados, e principalmente do pessoal que está compondo essa sala de situação, a gente tentou listar de forma mais completa possível todos os entes envolvidos. Pode ir para a página 4, por favor. A gente tentou listar todos os entes envolvidos nesse processo, né, todos os órgãos governamentais desculpa, é na página... Isso, Só vai um pouquinho mais para cima, só na página 4. Isso, a gente tentou listar todo mundo que está envolvido nesse plano para não deixar ninguém de fora e saber exatamente qual será o papel de cada instituição nesse momento, né? E também para a gente poder consultar todos esses órgãos, se todos concordam, se todos estão de acordo, se todos enxergam alguma falha nesse plano, se todos enxergam claramente a sua participação nessa ação. Começa um pouquinho. Esse grupo de trabalho, na verdade, só um pouquinho. Ele é considerado, na verdade, para dois cenários distintos, tá? Na página 7, vocês podem ver o cenário 1, que é um cenário mais simples, basicamente de inundação das áreas urbanas no estado de Rondônia, sem considerar a ameaça de inundação da BR-364. Então, esse é um cenário simples, basicamente ele utiliza como gatilho as ações de monitoramento do CEMADEM, que é o órgão de monitoramento do governo federal, né? E as ações, elas são basicamente as ações da própria SEDEC, que seria a coordenação da resposta, o envio de auxílio, as ações
de envio de kits de assistência humanitária e são as ações de uma forma mais geral, na verdade, são as ações padrão do órgão de defesa civil. Agora, o que interessa principalmente para essa sala de estação aqui é o cenário número 2, que seria o alagamento da rodovia BR-364 entre Porto Velho e Rio Branco, que é o cenário mais explorado durante essas reuniões nossas aqui. Então, primeiramente, quais são o foco? São os trechos localizados em Jaci-Paraná, trecho localizado em Palmiral e Velha Mutum, e outro trecho localizado em Velha Mutum, isso para quem está acompanhando na página 9. E, primeiro, como que o governo vai proceder, né? Quais são as ações que serão tomadas por cada ente do governo federal, então, em cada momento. Então, a gente criou um nível de gatilho com base no monitoramento do nível do rio e nas previsões que já estão sendo feitas. Calma aí, vamos achar a parte certa. É na página 9, o quadro coloridinho ali, ó, tem... Isso. Então, a situação de normalidade, que está sendo considerada para esse cenário, é quando o nível do Rio do Madeira está 1 metro abaixo do ponto mais crítico para atingimento da via. Então, se o rio estiver abaixo desse 1 metro, a gente não ativa o plano de contingência, a gente está numa situação que a gente considera de normalidade. A partir do momento que esse nível do rio ele chega a 1 metro da rodovia, a gente vai começar as primeiras ações do nível de alerta moderado. Então, o monitoramento vai informar os entes participantes do plano e todo mundo será informado que estamos no alerta moderado para esse cenário. O nível de alerta seguinte, o nível de alerta alto, é quando essa cota desse rio está entre 1,5 metro do ponto de atingimento da via, do ponto mais crítico de atingimento da via. Desculpa, eu pulei um pedaço, vocês vão me perdoar, que ainda bem que tem um Paulo para me corrigir. O moderado, ele está quando você tem entre 1,5 metro desse atingimento. E você tem as ações relacionadas a isso, logo a gente vai passar para elas. O nível alto é quando você tem a diferença de cota entre o ponto mais baixo da rodovia e a cota do Rio Madeira. Essa diferença é inferior a 0,5 metro, ou quando a previsão de elevação do nível do rio, com possibilidade de atingir o nível da rodovia nos próximos 5 dias. Então, assim, se ela vai atingir em 5 dias, ela ativa o nível de alerta alto, ou se ela está nesse intervalo de cota, ele também vai ser considerado nível muito alto. Alto. E o nível muito alto é quando, finalmente, esse nível do Rio Madeira, ele atinge a pista de rolamento, com lâmina d'água que inviabiliza o tráfego, ou outra situação que acarrete em interrupção da trafegabilidade. Porque, como a gente já viu em discussões anteriores, a gente sabe que, às vezes, a cota pode não ter atingido, mas pode prejudicar a via de alguma outra forma, pode interromper o acesso por causa de alguma erosão ou de algum comprometimento da situação da via. Então, esse monitoramento, na verdade, ele é um monitoramento complexo e composto por diversos órgãos. No quadro de baixo ali, vocês vão ver que cada órgão, são basicamente 4 órgãos do governo federal que têm ações de monitoramento, sendo o primeiro o monitoramento da cota de inundação e da tendência com base nos modelos, que já é uma articulação da ANA com diversos órgãos de monitoramento. Esse monitoramento da ANA, basicamente, ele vai ser o modo de operação vai ser comunicar aos órgãos envolvidos desse atingimento as condições pré-estabelecidas nos níveis de alerta. Também a possibilidade de monitoramento em loco, tanto dos órgãos da Polícia Rodoviária Federal quanto do DENIT, que tem condições de avaliar se há condições de trafegabilidade nessa via, se há alguma obstrução e se há algo que prejudique essa trafegabilidade, seja por danos na via, ou por comprometimento dos aterros, ou qualquer outra situação que seja reportada. E, por fim, o monitoramento que é do meu órgão, que a gente faz contato permanente com estados e municípios para verificar essa situação. A gente acompanha
de forma ativa, né, entrando em contato com esses órgãos e pegando informações com os órgãos locais de defesa civil, tanto estaduais quanto municipais. Então, a informação para ativação, para a mudança do nível de alerta, vem de todas essas fontes. E as ações para cada um desses cenários, elas são elencadas na página 10, onde tem os gatilhos e as ações correspondentes. Então, novamente, a gente tem ali o gatilho nos níveis de alerta moderado, alto, muito alto. E cada órgão que a gente conseguiu conversar e conseguiu listar as ações, a gente fez esse estabelecimento das ações, essa lista das ações. Então, é muito importante que cada órgão se ache, se encontre e, inclusive, assim, critique esse ponto, se tem alguma, se realmente é isso, se está correto, para a gente poder validar esse plano até o final do dia e conseguir oficializar esse documento. Basicamente, o estabelecimento da sala de situação, a gente prevê que seja feita no nível moderado, né, a articulação desse plano de contingência em conjunto com a ANA, e a convocação dos demais órgãos ela deve acontecer nesse momento. A partir do momento que o nível de alerta tornou-se moderado, a gente começa a se preparar. Aí nós estamos ativando o plano, estamos convocando a sala de situação, estamos comunicando todos os entes que estão envolvidos nesse plano sobre essa ação. O nível de alerta alto, ele já inclui ações para diversos órgãos. Eu não vou ler cada uma delas, mas ele tem assim, as ações nossas da SEDEC, de coordenação, tanto acompanhamento em loco, quanto acionamento de alguns outros órgãos, ações para Polícia Rodoviária Federal, por DENIT, para Infraero, Receita Federal, Ministério das Relações Exteriores, ANTT, MAPA e para a Anvisa. Todas essas ações elas foram baseadas no cenário antigo, né, de dificuldade de levar mantimentos, suprimentos até até a cidade de Rio Branco, por conta da interrupção da via. E todas as dificuldades que a gente teve no cenário anterior, como enviar recursos por meio de via aérea, como a dificuldade que a gente teve de transportar material por meio de país vizinho, né, que a gente teve muito problema na outra situação com a inviabilidade de você sair do país e entrar com produtos. Então, todos esses cenários são previstos com o sentido de se preparar, no caso do alerta alto, para se preparar para uma situação que pode vir a se consolidar. Então, todas as tratativas que devem ser feitas de preparação, elas ocorrem nesse momento. E o nível de alerta muito alto, ele já seria a consolidação do cenário, né? Então, são todas as ações que visam garantir que não haja desabastecimento e todas as ações que vão tentar suprir o acesso ao município, o envio de mantimentos, o bloqueio das vias, todas essas ações de resposta para a gente tentar responder ao desastre, né, a minimizar os impactos que podem ser causados por esse desastre. Então, nesse caso, temos ações para PRF novamente, para o DENIT, Ministério da Defesa, Receita Federal, MRE, ANTT, Infraero, MAPA, Anvisa. E, por fim, o início da desmobilização desse plano e do plano de contingência, sem interromper as ações necessárias para restabelecimento do cenário, é quando a gente voltar para um nível de redução da cota do rio, a via já ficou desobstruída e a gente parte para o encerramento desse plano de contingência. Além disso, a gente sabe que tem entes privados que estão envolvidos nesse plano também, e as ações dos entes privados, elas possuem planos de contingência específicos, né? Tanto a Santo Antônio Energia e a ESBR, elas têm planos de contingência próprios, elas apresentaram, e a gente inclui esses planos como anexos para a ação nossa, porque esses planos eles têm interação com as ações do governo federal. Então, a gente considerou também todo o plano de contingência deles para preparar o nosso em articulação com o deles. Por fim, a gente tem disponível aqui no item 9, a lista das instituições envolvidas e quem são os pontos focais para cada uma dessas ações. Então, por órgão, a gente tem uma lista isso não se preocupem que isso não fica público, tá? Só quem tem acesso a esses dados são os entes envolvidos, então todos esses dados de contato são limitados aqui internamente. Tem os pontos focais para cada uma dessas ações em cada um dos órgãos com telefone e e-mail,
que é uma coisa extremamente importante na hora de uma situação de emergência. A gente tem que saber quem buscar e quem são as pessoas responsáveis para buscar por isso. Inclusive no governo da Bolívia, no governo do Peru e nos países vizinhos, né? E, por fim, como anexos, a gente tem os planos das empresas mesmo, os planos da Infraero também, que ela tem planos de preparação dos aeroportos. E é isso. Na verdade, o plano ele deve ser disponibilizado para todos. Se alguém tiver algum comentário, alguma questão a adicionar, por favor, sinta-se à vontade. Ok. Só um minuto, Acácio, vai só fechar e depois eu retomo. Perfeito. Só para fechar a apresentação do plano, a gente sentiu necessidade de compor um plano a nível de governo federal, porque é uma situação que ela envolve uma complexidade superior a outros desastres naturais que a gente tem no Brasil. O mais grave que nós tivemos nos últimos 2 anos foi o ano passado, com o alagamento e inundação lá da região de Alagoas e Pernambuco, em que nós tivemos uma articulação interfederativa, mas ela não chega a ser tão complexa quanto essa questão do isolamento do Acre, de problemas de rodovia e de uma articulação que às vezes ela chega a ser até internacional, caso a gente precise do apoio do país vizinho para fazer transporte de produtos pelo transfronteiriço. Então, se houver uma situação semelhante, de crise grande em outras regiões, etc., a SEDEC certamente promoverá outros planos de contingência. Mas a ideia é que esse do Acre, esse das cheias do Rio Madeira, ele já sirva de base para os próximos anos também. E a gente espera tirar da zona de risco, ano que vem, alguns alertas em relação à rodovia, contando com o alteamento, né, que a própria empresa vai fazer. Então, a gente já tem esse documento pronto para os próximos anos, e a ideia é que a gente tramite ele para vocês logo após essa reunião aqui da sala de estação, via oficial. Lógico que ocultando, os órgãos que fazem parte do plano vão receber o documento com as informações de contato, e os órgãos que não estão no plano, os demais parceiros, eles não recebem essa informação de contato. A gente vai ocultar por questões de sigilo, né, de dados pessoais, e muitos dos telefones aqui são telefones pessoais, telefones celulares pessoais dos pontos focais. Então, eu acredito que agora a gente passa a palavra para a Ana para fazer o fechamento e dar os encaminhamentos, né? Ao Leno também. Bom, boa tarde. Leno, lá da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Só fazer um complemento aqui à fala do Lucas e do Paulo, com relação à questão, primeiro a questão dessa mobilização do governo federal, né, junto aos demais órgãos que têm ações em momentos emergenciais como esse. Além dessa questão relacionada ao trânsito, né, de material e alimentos em outros países, nós também trabalhamos com a questão de importação, né? Então, também isso foi debatido. Nós tivemos uma reunião com representantes do governo peruano e boliviano para a gente já acertar quais os procedimentos poderiam ser adotados caso fossem necessários essas atividades. E um outro complemento, uma outra informação, né, de acordo com o que o Paulo falou, esse plano de contingência, ele está sendo elaborado para a utilização aqui no Rio Madeira, mas é uma base para os demais que nós devemos desenvolver aí ao longo do ano, porque temos muitas ações emergenciais, mas também ele está sendo utilizado como base para um acordo, um protocolo internacional de ação. Então, também os órgãos que estão compostos nesse plano, que fazem parte, eles estão sendo consultados lá, numa reunião com o Ministério das Relações Exteriores, num grupo de trabalho, para articular também as ações do governo federal para apoio internacional, tanto para receber quanto para prestar apoio. Então, é uma iniciativa que ela tem também essa finalidade, não só organizar os esforços do governo federal internamente para as ações dentro do país, mas que elas também estejam organizadas para a gente poder prestar esse apoio quando necessário. O MME gostaria de comentar também. Eu só gostaria de solicitar, não sei se foi
divulgado junto com o restante do plano, mas eu gostaria de ter acesso ao anexo 1 e 2. Tá? Pelo que eu vi foi dada a divulgação do material e tal, mas pelo menos para mim que estou fazendo essas avaliações não chegou ao anexo 1 e 2, eu gostaria de saber o conteúdo do plano das empresas. Tá? Aí, se possível, eu acho que não cabe discutir aqui, tá? Só a solicitação que possam mandar para a gente. Ok. É só para entender um pouco a sistemática aí que ficou para a agência, a ANA, coordenar a questão da implementação das informações para os gatilhos, né? Nós ficamos acordados com o ONS que ele faria um boletim diário da situação e nós vamos repassar essa informação dos gatilhos para o ONS para devidamente serem comunicados. Por exemplo, hoje, pelo que eu tenho conhecimento, o desnível está na faixa de 57 centímetros. Então estaríamos na condição moderada, né? Então, mas isso deve vir, então, nos comunicados que diariamente o ONS nos envia. Qual a perspectiva? Porque isso tem a ver com vazão e também tem a ver com nível do reservatório, né? Então, só quem pode antever esse tipo de coisa é o setor elétrico com a devida operação dos reservatórios. Então, o ONS deve incorporar nos seus comunicados a situação que está o sistema operando naquele dia, quer dizer, ou a previsão futura, né? Bom, ONS, feita essa discussão inicial aqui, vamos fazer sua apresentação e depois eu abro mais amplamente para discussão sobre o plano de segurança e a apresentação do ONS. Então, ONS. Só um detalhe, só isso, está todo mundo de ok com o plano? Não tem mais nenhuma dúvida em relação à composição? Aqui, sem CIPAM, mano. Sim, um comentário, por favor. Sim. Aqui da PRF, tá? Seção de operações da PRF em Rondônia. No plano aí de contingência, observei que nos níveis de alerta só citou a BR-364, né? Principalmente no nosso campo ali da PRF, para aumentar a fiscalização e monitoramento para a segurança viária. Pedi para incluir a BR-425, tá? Que foi na cheia de 2014, foi a primeira rodovia a ser bloqueada aqui no estado, isolando os municípios Nova Moré e Guajará-Mirim. Então, com a cheia do Rio Araras ali, que é um dos afluentes do Rio Madeira. Então, pedi para incluir, por favor, aí, já que no nosso plano de contingência regional aqui da PRF, também já está incluso já a BR-425, ok? Por favor. Deixa eu só relatar um pouco que esse plano ele foi feito principalmente em função do que era possível fazer com relação à operação do sistema, também as hidroelétricas. Na informação que as hidroelétricas depois elas podem relatar, essa rodovia não sofre a influência dos reservatórios, por isso que ele não foi incluído nesse plano aqui. Mas nada impede de ser discutida aí com a Defesa Civil a inclusão, mas não na discussão nessa sala de crise, mas do gatilho. Me permita, Sr. Joaquim. Sim, por favor. Tudo bem, mas o plano de contingência é nível estadual, né? Tanto para Rondônia quanto para o Acre. Acho que nesse momento tem nada a ver com as usinas aí, a BR-425, já que o plano foi apresentado para a sociedade de modo geral. Por isso que eu estou dizendo que tem dois momentos. Tem um momento que é da sala de crise aqui, tá certo? Que é essa sala aqui que está cuidando, e é muito mais a questão da operação dos sistemas hídricos, e o plano que a Defesa Civil recebeu essa sua solicitação e vai estudar a sua implementação dentro do plano. Mas o que eu estou dizendo só é que a discussão sobre esse outro rio não está sendo discutido ainda no âmbito dessa sala de crise aqui, tá certo? Por quê? Porque vai ter que botar um gatilho. Por favor. Doutor Joaquim, só um minutinho. Esse rio faz parte da bacia. Com a cheia do Madeira, esse rio Araras ele é influenciado, entendeu? Ele é um rio estreito, ele é influenciado com a cheia do Madeira.
Tudo bem que ele não faça parte da área de influência. O que eles estão pleiteando é a inclusão no plano de contingência, porque o plano de contingência da PRF para Rondônia contempla isso. É isso que ele está pleiteando. Eu entendi bem. É o que eu estou dizendo o seguinte, que aqui a sala ela tem como missão, objetivamente depois, dar uma informação do gatilho. Então, eu não posso simplesmente botar uma BR ou um rio, sem eu não botar também qual o gatilho que diz quando está inundando, quando não está inundando, e todas as outras coisas que constam desse plano. Então, para entrar no plano, e essa é uma outra discussão, tem que vir informações de cota, alguém informar a cota, informar quantos metros falta para ficar na estrada, tudo mais. E esse daí, eu estou entendendo que a PRF pode conversar com a SEDEC e incorporar no plano da SEDEC. Eu só estou dizendo que esse assunto não está ainda em discussão aqui. É isso que você entendeu, Vera. Que a gente aqui nunca discutiu qual gatilho, por exemplo, que detona a vazão para implementar os alertas. É isso que eu quis colocar. Esse assunto ainda tem que ser amadurecido entre o SEDEC e a Polícia Rodoviária e DENIT sobre estabelecimento desses níveis de alerta e cotas de transbordamento e tudo mais. É isso que eu quis colocar, tá? Então, não está no mesmo nível de informação que nós temos para a BR, a 364. É isso. Só complementando, esse no caso seria um terceiro cenário, né? Nosso plano que a gente apresentou hoje tem cenário 1, cenário 2. Esse caso reportado agora da BR-425, ela seria um terceiro cenário com um monitoramento diferente que não envolve essa sala de situação. Então a gente pode realmente tratar desse assunto, complementar o plano depois com um terceiro cenário, prevendo isso, mas daí a gente faria isso com uma forma de monitoramento mais simples, diferente e num segundo momento. Ok? Ok, está incorporado a sugestão da Polícia Rodoviária, só que, como eu estou lhe dizendo, ele não está ainda hoje no mesmo nível de informação que temos na BR-364. É isso. Alguém mais gostaria de comentar, mas vou reabrir essa história do plano de contingência depois da apresentação do ONS e dos comentários dos agentes, tá? Então, nesse momento, vou passar a apresentação do ONS. Joaquim, a gente queria comentar em relação a isso, pode ser agora, antes da nossa apresentação? Eu botei vocês para depois exatamente para vocês poderem comentar as coisas, tá? Então, você faz a apresentação e, na sequência, você faz os comentários sobre o plano de contingência. Ok. Ok, boa tarde a todos. Na verdade, a gente vai apresentar basicamente o resultado aí do nosso informe de hoje, relativo aos dados, né, do dia de ontem, né? Então, nessa transparência número 2, a gente tem aí os dados o diagrama, né? Com os dados das usinas, a gente observa que houve uma pequena elevação, né, nas vazões, principalmente vinda lá do Peru, e o processo, as vazões se elevaram e as folgas foram aí sendo reduzidas, né? Hoje nós estamos com 57 centímetros ali na estaca 791 e com 1,31 m em Jaci Vila. Aí tem as afluências, a Giral 34.833 e a Santo Antônio 37.188. Próximo. Aí são os dados operativos, só para a gente visualizar, onde a gente consegue ver que em Porto Velho, no dia de ontem, fechou com uma média de vazão de 38.550, exatamente aquele valor lá da outorga lá de Santo Antônio, né? E em Jusante do Rio Bene, a vazão está estável, né? Subiu muito pouquinho, está com 34.833. Os processos estão razoavelmente estáveis, a gente vê que não tem nenhuma intensificação na precipitação, conforme o CEMADEM já mostrou aí para a gente. Então, a gente acredita que esse repique também não vai ter consequências maiores, e depois vai começar novamente a entrar no processo recessivo.
Só um minuto, só para tirar uma dúvida nesse ponto. A vazão do Beni está exatamente na casa até a última casa igual a de afluente de Giral. Tem alguma coisa assim que foi, alguma coisa que possa ter sido um engano, ou é isso, exatamente isso mesmo que está escrito aí? Posso perguntar para Giral, se eles lembram desse detalhe. Pedro, por favor. Houve uma coincidência no caso, o valor está correto, ok? Houve uma coincidência no caso, observar o seguinte, que existe uma defasagem no tempo entre o que ocorre no jusante Rio Beni e o que ocorre aqui no barramento. Então, a gente considera 24 horas, tá ok? Então, a comparação ideal para efeito de coerência de vazões é considerar essa defasagem. Não sei se isso está sendo considerado, mas, enfim, houve, no caso ali, uma coincidência, né, de no mesmo dia estar a mesma vazão para os dois locais. Não, é só por isso que eu estou dizendo, como 34.833 e 34.833 é muita coincidência, podia ter sido um número trocado. Então, você está dizendo que não tem número trocado. Então, continuamos. É provável que a vazão em Giral amanhã seja maior, né? Então, A questão não é essa. A questão era só se não tinha, na hora de digitação, que todos nós somos humanos, feito algum... É só isso. Está certo, está certo. Não tem dúvida, não. Tem 100 mil quilômetros aí de diferença, mas aí não tem problema. Tá ok. Então, aqui, nos aproveitamentos, então, temos aí Giral, fechou o dia de ontem na cota 89,05 metros, com uma vazão afluente, então, de 34.833 e depoente de 34.668. Santo Antônio está na cota 70,50, fechou ontem, né, na cota 70,50, com uma vazão afluente de 37,188 e uma defluente de 37,158. Aí temos a jusante do Rio Beni, né, a previsão aí de vazões, né, para a jusante do Rio Beni, partindo desses 34.833 que a gente está visualizando de média no dia de ontem. A previsão para hoje seria 35.300, amanhã 35.600, depois 36, 36.400 e depois no último dia já cai novamente para 36.200. Então, o processo recessivo está se vislumbrando aí, que se inicia nos jusantes do Rio Beni no dia 17. Em geral, a previsão de afluência, partindo de hoje com 34.833, amanhã 35.300, aliás, hoje 35.300, 35.700 amanhã, 36.000, 36.500 e 36.800. Provavelmente a recessão só vai começar a partir do dia 18. O nível de montante está sendo previsto, fechou ontem, né, em 89,05. A previsão para fechar o dia de hoje seria 88,95. Depois, amanhã, 88,85, 88,75, 88,65 e fica nesses 88,65 no dia 17, uma vez que já vai começar a entrar em recessão no dia seguinte. A afluência a Santo Antônio, partindo do dia de hoje, né, de ontem, né, com 37.188, para o dia de hoje, 38.400, amanhã 38.500, depois novamente 38.500, depois 38.600 e depois, por último, no quinto dia à frente, 38.700, ficando sempre operando nessa cota 70,50 que já estava fechada no dia de ontem. Próxima transparência seria o número 4. No slide número 4, a gente observa aí, na parte superior, as afluências observadas e previstas para Santo Antônio e os níveis observados e estimados até o quinto dia à frente. Então, a gente observa aí o último dia de Santo Antônio com afluência de 37.188 e aí as previsões de afluência para os próximos instantes de tempo em subida, né, até chegar em 38.700 no último dia à frente.
O 70,50, que já era uma cota fechada no dia de ontem, se mantém aí ao longo dos próximos 5 dias. Uma operação a fio d'água. As defluências em Santo Antônio, a partir da última defluência, que foi ontem, 37.158, aí começam a subir com defluência de 38.400 para hoje, 38.500 para amanhã, até chegar no último dia lá em 38.700. Próximo slide seria uma comparação das afluências da UHE Santo Antônio para os últimos anos, desde 2014 para cá. Então, a gente observa em cor preta, né, as afluências no ano de 2018, no ano atual, e em esse marrom clarinho aí seria a previsão para os próximos 5 dias, onde tem essa bolinha marrom, seria o último dia previsto, o 5º dia à frente, com esses 38.700 que a gente já apresentou ali no quadro. Observem que houve um descolamento nesses últimos dias aí, nessas últimas semanas, para baixo da curva do ano 2015, né? 2014 está muito acima, e agora houve um repique, mas esse repique aparentemente não está chegando novamente a uma vazão próxima a 2015. É provável que comece a entrar em recessão daqui a alguns dias. Então temos aí esses 38.700 como último valor, abaixo ainda da curva de 2015. 2017 e 18, e 16 e 17 estão bem abaixo desse valor. Próximo slide. Seria o último slide, eu acho. Na parte superior seria o posto jusante do Rio Bene, onde a gente tem aí uma previsão de vazões que parte desses 34.833 e vai até uma vazão máxima ali no 4º dia à frente de 36.400 e depois já cai para 36.200 e aí é provável que comece o processo recessivo. Em geral, as vazões observadas dão conta de 34.833 para o dia de ontem e as previsões vão até 36.800 para o 5º dia à frente. Observem aí que geral elevou o seu nível até 89,05 e agora entra num processo de rebaixamento. Ele está rebaixando até chegar na 88,65 no 4º dia à frente e ficar no 5º dia nessa mesma cota, 88,65. Bom, em termos de apresentação, é isso que a gente tinha a apresentar. A gente se coloca aqui à disposição para dúvidas ou comentários, mas eu passo a palavra aqui ao Vinícius, que acho que estava querendo fazer um comentário aqui. Na verdade, era referente a essa proposta que o Joaquim colocou, de que o ONS inserisse nesse boletim o estado em relação à aplicação dessa classificação do plano de contingência feito pela Defesa Civil Nacional. Nós temos no setor elétrico já uma classificação que a gente usa no âmbito interno do setor elétrico, no caso no âmbito da operação, no sentido de classificar as responsabilidades do ONS e as responsabilidades dos agentes na definição da operação das usinas. Esse caso é um caso diferente, é uma classificação que não é referente à operação das usinas, é uma classificação referente a um estado relacionado à rodovia, né, pela classificação que a gente viu aqui ser apresentada, que foi feita pela Defesa Civil Nacional. Eu acho que o boletim dá todos os insumos, ou pelo menos pelo que eu entendi aqui, quase todos, para que seja feita essa classificação. Agora, o ONS declarar essa situação de risco na rodovia, a gente entende que seria uma coisa além das atribuições do ONS definir um estado crítico numa rodovia na medida que ele não está atuando diretamente sobre isso. É claro que a operação das rodovias, das usinas, tem essa influência na rodovia, mas a classificação do risco que elas... o risco que a situação
hidrometeorológica vai promover nas rodovias, nós entendemos que não seria o papel de um boletim do ONS, apesar de nós fornecemos os insumos para que isso seja feito. Mas eu acho que o agente declarador dessa situação não deveria ser o ONS. Isso que eu queria ponderar. Você sugere que seja? Não sei, Joaquim. Eu só estou dizendo, eu estou analisando do ponto de vista do ONS. Acho que o ONS não é um agente para declarar uma situação de risco na rodovia. Nós não temos uma atuação direta sobre isso. Veja só, ninguém está dizendo... Vamos para o que está declarado. O que está sendo pedido é que seja informada a Defesa Civil que atingiu aquele nível, tá certo? Que está entre 50 e 1 metro. Tem um determinado nível. Entre não sei o quê, que atingiu. Ninguém está dizendo atingiu o nível de 57 centímetros na rodovia ou hoje. Atingiu 57 centímetros na rodovia, em destaque, tá certo? E não tem previsão de baixar daquele outro valor que que ele olha para frente, né? Nos próximos 5 dias. O problema todo é quem tem condição de dizer o que vai ser feito nos próximos 5 dias, tá certo? Quem tem condição de dizer que não sejam vocês o que vai acontecer nos próximos 5 dias? Porque vocês é que sabem o que vocês vão operar em termos de nível do reservatório. Vocês é que sabem como se sobe, se desce, e isso tem influência no ponto. Então, não é a vazão que está comandando o processo. Quem está comandando o processo é também o rebaixamento. Então, quem você acha que teria essa condição de dizer que nos próximos 5 dias o nível no ponto crítico passa de 57 centímetros para 60 ou para 40 centímetros? Quem você acha que tem essa condição hoje? Joaquim, talvez seja uma questão semântica. O que nós estamos dizendo é que o boletim do ONS vai ter, e se não tem, se precisa de alguma informação e os agentes possam incorporar, ela será incorporada no boletim e não tem problema nenhum, essas informações vão ser disponibilizadas. Apenas não é papel do ONS interpretar, a partir dessas informações, a caracterização então vamos simplificar. É só isso que a gente está falando. Então vamos simplificar, então. O que nós estamos sem a informação, que só tem a informação do dia, é dos 57 centímetros. Eu não tenho a projeção do 57 centímetros, o que vai ser amanhã, no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois, 4 dias depois, 5 dias depois. Então, vocês têm que incorporar no boletim de vocês a previsão dessa folga para os próximos dias. Pronto, de maneira simples. Tá. Isso aí nós vamos discutir, podemos até aproveitar a reunião e já perguntar à ESBR, no caso específico de geral, se a gente tem condição de prever isso. Se tiver, ela entra no boletim ou a própria ESBR informa. Mas aí eu realmente não tenho elementos para assegurar que isso é possível ou não. Eu pediria à ESBR que nos esclarecesse. Só complementando a questão, como você falou, uma questão semântica, a gente não quer que você declare o alerta muito alto. A gente quer as informações de monitoramento que embasam esse alerta muito alto. Então, acho que a gente concorda, talvez tenha sido uma falha na nossa interpretação, mas é isso mesmo. A gente não quer que você inclua no seu boletim o alerta. Só a informação sobre o cenário atual e o cenário previsto. Que é isso o que é importante. E como o alerta é dado não em função de vazão, mas no nível, no ponto crítico, no boletim de vocês tem que vir a previsão dos níveis nesse ponto crítico para os próximos dias. É isso. Simples. É possível, tá? É possível a incorporação dessa previsão, porque é assim que realmente nós fazemos o controle do nível do reservatório de Giral, né? Então, apenas passar a transcrever nos informes diários também esses níveis d'água previstos na estaca 791 e respectivas folgas, né? Acho que o maior interesse são as folgas, né? Não é nem o nível d'água.
Exatamente as folgas, é isso. Era assim, como isso, esse é o ponto-chave, tá certo? Era, vocês, no site de vocês, além daquela informação que você dá do dia de hoje, do nível, que é 57 centímetros, botar simplesmente, como já dá na vazão, a previsão das folgas, é isso. Quem vai dar o alerta de que está com risco alto e tudo mais é a Defesa Civil. Essa é a atribuição do Sistema de Proteção Civil, nem a ANA, nada. Agora, o que a gente tem que dar para eles é que as informações de níveis para ele poder acionar os gatilhos deles. É isso. E no boletim que está vindo hoje do ONS, não vem a questão dos dias futuros às folgas. Era simplesmente isso. Não era transferir para você declarar que o Acre está em risco. Não. Era simplesmente você dar as informações que possibilite a Defesa Civil poder analisar e dizer, essa é a situação. Só isso. Então, ninguém está transferindo para você o risco de dizer que a ONS disse que está muito alto, não sei o quê. Mas que possibilite eles dizer isso. Então, o que eu estou entendendo que o acordo que nós estamos fazendo é o SBR bota na página dela, do mesmo jeito que bota as vazões, bota as previsões de folga, das folgas. E vocês transcrevem a mesma coisa só no boletim, como você transcreve níveis, vazões e tudo mais. Só isso. Não, aí não tem problema nenhum. Eu acho que está esclarecido. Agora, eu só pediria agora a Santo Antônio também que informasse se ela tem condição de fazer a previsão da folga ali em Jaci, que é outro ponto de controle da rodovia. Com relação a Santo Antônio, nós também podemos fazer aí uma estimativa, mas reforçando, né, destacando que é uma previsão, não é? E aí, quanto mais curto seja essa previsão, a gente também tem condições, né, com a observação, ir verificando se essas previsões aí estão aderentes, né, o observado. Mas a gente também tem condições de fazer, então, a previsão. Agora, a folga em Jaci, Paraná, hoje está em 1,31. A gente sugere que a gente poderia começar a colocar as previsões desde que essa folga se tornasse uma medida menor, né? Abaixo de 1 metro, alguma coisa assim. Tem toda uma lógica para discutir isso. O MME gostaria de comentar. Eu só me permito discordar, Joaquim, em relação a um ponto. Você falou em colocar no site essa informação. Já bota no site hoje. A de vazão bota, né? Bota a de vazão, bota do nível, bota o quanto está a folga, bota tudo. Só não bota a folga futura. Só isso. Eu fico pensando se eventualmente a gente não pode gerar uma situação de alerta. Não, enfim. Não. Sem botar vazão, bota tudo e todo mundo tem. É transparência total. Nessa altura do campeonato, não. Essa é a informação. Não é o caso de esconder, não. Não estou falando de esconder. A informação vai ser tratada com uma certa reserva no âmbito técnico. E a decisão vai estar nivelada com todos. Não me entenda mal, eu não estou falando de esconder informação de ninguém, não. Não, a informação nossa dá vazão. Já dá o nível em Porto Velho, que é muito mais crítico. Uhum. Em Porto Neves já dá o nível que inunda Porto Velho, que é muito mais crítico, que envolve pessoas e tudo mais. Então, seria assim, redundante. Assim, só da BR não poder dizer. Então, acho que é transparência nesse assunto. Eu acho que a gente aprendeu que erramos juntos. Então, se for, e acertamos juntos. Então, estamos acertados, ONS? Então, a gente fechou desse jeito o entendimento sobre as informações que vão possibilitar a Defesa Civil acionar seus mecanismos de contingência, né? Mas por isso que ela estava me cobrando essas informações futuras, pelo menos como a gente vem fazendo hoje, dos 5 dias para frente, né? 4 dias para frente ou 5 dias para frente, tá? Então, fechamos. E os agentes colocam também no site essa informação complementar. Ok? Fechamos esse entendimento? Ok. Joaquim? Sim, por favor. Com relação ao metro ou não, né?
Com relação à folga, nós podemos começar a informar a previsão da folga quando essa folga for menor que 1 metro? Pode ser assim? Veja só, por mim, eu acho que tem está compatível, mas você já informa hoje só o 1,31, né? Você não precisa informar as previsões futuras, não é isso que eu estou entendendo. Mas o do dia você continua informando. Pronto, o do dia. Agora, havendo, é isso que eu quero colocar para você, havendo uma previsão que você faça, que entre abaixo de 1 metro, nem que seja no 3º, 4º dia, aí você tem que dizer, né? É isso que é importante. Deixa eu... Joaquim. Fechou desse jeito? Então, na previsão futura, se baixar de 1 metro, você tem que informar. Tá, Joaquim, José Luiz, gerente de engenharia da Santo Antônio. Eu gostaria só de fazer uma ponderação para todos, que é o seguinte: a gente faz a previsão de vazão em cima de um modelo matemático nosso aqui, tá, que a gente estudou para fazer a previsão. Tá ok. Quando a gente vai fazer a previsão de nível, a gente vai pegar esse dado desse modelo matemático, entrar em outro modelo matemático, tá, que é o estudo de remanso, para fazer essa previsão de nível. Então, existe aí um erro, vamos dizer assim, que você acumula de um modelo para o outro. Tá? É só uma ponderação que eu estou fazendo. Tá? A gente tem a sensibilidade, tem. A gente tem a sensibilidade, se você chegar exatamente. Assim, a sensibilidade é assim, baixou 1 metro em giral, quanto vai afetar na BR? Eu podia até dar um chute aqui, mas tenho sensibilidade para saber que tem uma folga, tem que, em média, baixa tanto, esse tipo de coisa. Mas o que é importante é que nós vamos trabalhar, passa para tranquilizar todos, nós vamos trabalhar com a melhor informação disponível. E a melhor informação disponível está na mão de vocês. Certo? Então, a melhor informação disponível. Não tenha dúvida que é a melhor informação disponível. Vocês têm um modelo que prevê vazão, tem um modelo que faz o remanso. Então, juntando os dois, é a melhor informação disponível. E vamos trabalhar com a melhor informação disponível. Pronto. Esse é o ponto. Então, e temos, claro, como isso é diário, o erro não se propaga. Não vamos esperar o 5º dia para fazer nova previsão. No dia seguinte, havendo uma divergência, já vai corrigindo. Isso minimiza todo o erro futuro, né? Então, estamos acertados. Eu acho que foi um bom entendimento entre todos o papel dessa sala. Volto a insistir. Aqui não vai ser que diz que a BR está com nível moderado. Não. Simplesmente está na cota, vamos dizer, 57 e 57, a Defesa Civil sabe lá, nos padrões de Defesa Civil, que 57 é moderado. Pronto. E ele que também gosta, claro, do viés de se vai estar com tendência de subir ou tendência de descer. É isso. Para ele também se programar, tá? Eu acho que essa coisa, quanto ao gatilho, ficou bem ajustado. O MME gostaria só de fazer um comentário final, mas eu acho que já ficou claro que ninguém está querendo assim acertar na mosca, mas chegar próximo, né? Então, esse é o ponto, é chegar na melhor informação disponível. Bom, alguém tem agora alguma questão com relação à apresentação do ONS que gostaria de comentar nesse momento? Não. Então, é o seguinte, nas últimas reuniões foi comentado muito a questão do curvas-chaves, esse tipo de coisa que faz a transformação das cotas em vazões. E o responsável pelo setor técnico da ANA, que cuida das curvas-chaves, o Watson, ele está aqui e ele preparou uma apresentaçãozinha simples para explicar um pouco o conceito, tá certo? Não é trazer para essa reunião, que nós tínhamos combinado que não seria nessa reunião o locus para a discussão de curvas-chaves, mas ele vai trazer o conceito, como é feito e como está sendo pensado. E com informações adicionais a partir de medições que estão sendo feitas pela CPRM e outras informações que possibilitem fazer melhorias na curva-chave, sim, ele vai coordenar reuniões para com essa finalidade. Então, o Alson vai fazer uma breve apresentação da questão dos dados
de Porto Velho, da curva-chave lá de Porto Velho. Por favor. Okay. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Walson, né? Eu sou coordenador aqui de dados, informações e de meteorológica aqui da ANA. Na ideia, a apresentação tem alguns detalhes, né? Eu já tenho conversado com o Joaquim, a ideia, só se vocês solicitarem, não vou detalhar muito o procedimento, é só para ter uma visão geral de como é que a gente, aqui na ANA e nas entidades que operam as estações da gente, né? No caso específico aí a CPRM, lá de Porto Velho, né? Faz esse ajuste, esse desenvolvimento curva-chave e a validação de curva-chave, né? Então, vou passar um pouco rápido em alguns itens aqui, só para ter uma ideia geral, né? Então, no caso de análise e traçado de curva-chave, ele faz parte de um procedimento, de um processo maior, né, que é a consistência de dados, né, que envolve uma série de outras etapas aí, né, desde análise de cota, análise de medições, propriamente dito, análise e traçado de curva-chave, a parte de extrapolação de curva-chave, análise de vazões, que a gente chama análise regional, e preenchimento aí de eventuais falhas de cotas e vazões, né? Vou focar aqui só na parte onde está em azul claro, aí que seria análise de traçado de curva-chave. Também a gente já tem alguns critérios, né, para validar uma curva-chave, né, que também não vou entrar muito em detalhe não, né? Então, basicamente, é esse desvio versus cota, que é um gráfico que a gente determina se precisa mais de algum tramo numa determinada relação cota-descarga, sempre a gente verificando o controle hidráulico, né? Um gráfico de desvio versus tempo, que aí a gente verifica se aquela relação cota-descarga ela varia ao longo do tempo. Por exemplo, após uma grande cheia, né, houve aí transporte de sedimento, em sendo, na maioria dos casos, que é no caso aqui de Porto Velho, um controle que a gente chama de controle de canal, né, há essa expectativa que essa relação cota-descarga possa ser alterada ao longo do tempo, e esse gráfico ele deixa essa análise bastante evidente, né? A gente avalia também o desvio absoluto médio, né? Esse é um outro critério também. Número de medições acima e abaixo da curva, né? Tanto em valor percentual como valor absoluto. Análise visual da própria curva, né? E compatibilidade entre curvas, né? Principalmente no tramo superior, que normalmente elas têm que convergir, né? Tendo aqueles dois tipos de controle que a gente, quem trabalha nessa área sabe detalhado, que é controle de canal e controle de seção. Em sendo controle de canal, para águas altas, a gente espere que, independentemente do tempo, essas curvas-chave elas vão convergir por algum ponto. Também não vou me detalhar aqui é só mais ou menos os passos que a gente segue para validar essa curva, né? Então, a estação do Porto Velho, uma coisa que a gente, qualquer estação, né, que a gente olha muito é a questão da área de drenagem, né? A drenagem enorme dessa, quase 1 milhão de quilômetros quadrados, a tendência é não variar tanto, né, como estações com área de drenagem menores. Essa é a curva atual, né? Em discussão com os técnicos de Santo Antônio e de Giral, acho que há uns 3 anos atrás, a gente definiu uma curva que, devido à quantidade de medições que nós tínhamos, que foram realizadas em 2014, tanto pela ANA CPRM quanto por Giral e Santo Antônio, não é? Foi possível definir uma relação na subida e na descida, né, do nível do rio, né? Então, a gente tinha uma relação cota-descarga para a subida e outra para a descida. Depois de 2015, né, essas são as medições que nós temos aqui, que a gente considera as oficiais, são medições realizadas pela CPRM de Porto Velho, né? Então, atualmente nós temos aí na nossa base de dados 17 medições. A gente só teve, comparando com essa curva 2014, alterar um pouco o tramo inferior, né? O tramo superior, nessa curva de 2 tramos, ela se manteve o mesmo. Então, só para explicar aqui, sem entrar em muito detalhe, né? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser que a gente detalhe, a gente pode falar posteriormente, né? Então, a gente sempre analisa aqueles critérios todos em conjunto, não existe um que prepondere em relação aos demais. Então, por exemplo, no caso desse, desvio médio absoluto, 4%, em termos de curva-chave, é baixíssimo, né? Então, a gente sempre avalia a curva na escala aritmétrica, escala bilogaritmo. Esse é aquele gráfico que a gente chama de desvio versus cota, que indica se a gente deve ter mais de um tramo, né? 2, 3, 4 tramos, de acordo com o controle hidráulico que atua, né, que é efetivo para essa estação. Essas são as medições, nós temos 4 medições nesse ano, se não me engano 4 ou 5, elas estão com desvio aí também muito baixo, por volta de 5%.
A gente não se preocupa muito com o desvio em si, a não ser valores bem mais altos do que esse. O que a gente se preocupa é a sua distribuição em relação ao tempo. Como a gente está utilizando um modelo simples, né, apesar que tem fundamento hidráulico, né, relacionado com algumas equações de resistência ao escoamento, o que interessa é a sua variação. Tem hora que a gente está superestimando, tem hora que está subestimando, mas na média a gente está acertando ao longo daquela faixa de cotas. O mesmo raciocínio serve para esse desvio, esse gráfico de desvio versus tempo, né? O que não pode ocorrer é uma concentração de pontos ao longo do tempo. Isso indica que, se, por exemplo, esses pontos aqui todos eles estivessem acima dessa curva verde, indica que aquela relação cota-descarga ela já não é mais válida para essa estação. Então, atualmente, essas 4, 5 medições estão localizadas aqui, mas também com desvio bastante baixo, 5%. Vamos ter uma hipótese aqui que a partir agora de março, a partir desse ano, né, 2018, e em seguinte, todas essas medições elas estejam acima dessa curva, desse gráfico aqui, e com desvio de 5% ou mais. Aí isso indicaria que a gente precisaria determinar outra relação cota-descarga, e essa relação cota-descarga daquela estação mudou, né, devido provavelmente aí a esses fenômenos que são bastante naturais de erosão e de deposição no trecho, né, que inclui essa estação. Então aqui é só o detalhe, é a mesma curva, né? Só que está separada aqui com as equações. A gente, no caso da ANA, né, com as entidades que operam as estações da gente, a gente sempre usa equações potenciais, que tem significado físico também, só a título de detalhe, tem a ver com a equação de resistência ao escoamento, no caso a equação de Manning. Então essas são as medições realizadas nesse mês, né, está por volta aí dessa cota de 16 metros, e vazões aí entre 35 mil metros cúbicos por segundo. Então, o desvio também é bastante baixo, inclusive delas. Então, são essas medições aqui. Ó. Então, toda vez a gente calcula, na realidade, sempre o desvio de cada medição e vê se ela se mantém ao longo do tempo de um lado dessas curvas, indicando essa alteração nessa relação cota-descarga. Esse em relação a tempo, né? Um item que a gente olha também é a questão da compatibilidade entre curvas, né? No tramo inferior, às vezes, como aqueles fenômenos de erosão e deposição têm influência maior quando o nível do rio está mais baixo, mas quando o nível do rio está alto, normalmente essas alterações no leito, mesmo em Porto Velho, elas perdem um pouco a sua influência, indicando que as curvas têm que convergir. Então, todas essas curvas são as curvas desde 67, e esse é o gráfico desde lá do início de operação da estação, né? Você vê que para cotas. Porque, na realidade, para o tramo superior da curva atual, a gente não leva em consideração somente as medições realizadas recentemente. Você tem que levar em consideração todas as medições realizadas na própria estação, né? Como, por exemplo, no caso aqui, essas medições cotas superiores a 18 metros e 9 metros são provenientes da CHEA lá de 2014. Só para vocês terem uma ideia, aqui, na realidade, é um sisteminha que é utilizado para realizar a medição de vazão, né, com um medidor acústico específico, né, e para você processar essas medições. Só de variação, para você ter uma ideia aqui, ó, no caso dessa medição que foi realizada, eu acho agora em fevereiro, uma travessia deu 36.500 metros cúbicos por segundo e a outra deu praticamente aí 38 mil metros cúbicos por segundo. Então, só em 2 travessias ida e de volta, a diferença aí já está de 1.500 metros cúbicos por segundo. Isso é só para ter uma ideia, porque mesmo a gente olhando em valores absolutos, diferença de 1.000, 2.000 metros cúbicos por segundo, no caso dele a gente tem que considerar relativo, que é 5%. Então, está dentro da margem que é que se espera, inclusive, sem levar em consideração a curva-chave. Isso aqui é outro aplicativo que o próprio o Serviço Geológico americano utiliza, na verdade, eles inclusive desenvolveram para avaliar essas medições acústicas, né? Indicando que essas medições realizadas pela CPRM são todas adequadas. Aqui são nossos dados telemétricos. Isso aqui é a CHEA 2014, várias medições foram realizadas. Aqui 2015, ó, vocês reparem que, obviamente, algumas medições elas não caem exatamente na curva, no hidrograma, né? E outras caem. Isso indica a questão do próprio desvio médio daquela relação cota-descarga que a gente definiu, né? Esse é para 2016, né? Você vê que alguns pontos realmente caem em cima do hidrograma, né? E outros têm uma variação de acordo com aquilo que foi considerado adequado para a relação cota-descarga. Esse 2017, né? Tem algumas diferenças, a maioria está bem próximo. E esse realmente é de 2018.
dando aquele desvio lá, por médio aí de 5%, né? São 4 medições realizadas agora em 2018, né? Aqui só isolando o trimestre de janeiro a março, na realidade até a data de hoje, né? Tem uma diferença, em média está dando 5% de desvio. Isso aqui é só detalhes, são gráficos que vocês já conhecem. Aqui, esses são dados de cota e vazão da mesma estação, né? O dado aí em vermelho é o dado de vazão e o dado em preto é o dado de cota, né? Para ver que, obviamente, a gente gera as vazões a partir das cotas. Aqui é importante que é o seguinte, é lógico que nessa determinação da relação cota-descarga de qualquer estação, mesmo não realizando um trabalho de consistência propriamente dito, a gente faz avaliação naqueles casos mais importantes, comparando com vazões de estações a montante e jusante. No caso específico, tá, essas vazões aqui, esse hidrograma aqui em preto, são vazões defluentes informadas pela própria empresa Santo Antônio, né, que a gente tem no nosso sistema aqui interno. Você vê que tem uma compatibilidade enorme, só talvez aqui na parte de vazões superiores a 30 mil metros cúbicos por segundo, que tem alguma diferença. Mas, por exemplo, pegando os dados de ontem, não é, que informado pela Santo Antônio, por exemplo, a vazão, a vazão informada por Santo Antônio está dando 37.200, né? E no nosso, com essa curva-chave que eu estou mostrando para vocês, no nosso sistema, está dando aí 38.100, né? Uma diferença de 2,5%, que para esse caso concreto, praticamente isso não é diferença, né? Só destacando aqui que a gente não deve ficar pensando muito em valores absolutos, né? 1.000 metros cúbicos por segundo na região Nordeste faz uma diferença enorme, mas nesse caso aí a gente tem que trabalhar em termos percentuais. Esse aqui é um gráfico, enfim, não está bem atualizado, só está até o mês passado, dessas diferenças entre vazões de efluentes informadas por Santo Antônio e da estação Porto Velho, aqui da ANA CPRM, né? Tem algumas diferenças, outros não são nem tão grandes, né? Então, em média, está dando aí, nesse período, nesse período todo, 5% de divergência. Esse gráfico já foi mostrado. Aqui é só para mostrar o seguinte, aqui já não tem mais correspondência com a curva-chave em si, aqui são só medições. Então, vocês olhem que realmente com as medições tem uma certa variação natural ao longo do tempo, né? E para essa faixa, por exemplo, de 30 mil metros cúbicos por segundo, você veja que esse valor de 30 mil já ocorreu na própria estação para várias, ou seja, para a mesma cota ocorreu essas vazões bem diferentes aqui por volta de 30 mil. E para a mesma vazão de 30 mil ocorre em cotas diferentes, né? Por isso que essa relação cota-descarga ela varia ao longo do tempo, né? Aqui é o mesmo gráfico, só em escala aritmética. Aquele gráfico desvio versus cota, né? E desvio versus tempo, ao longo do tempo aqui, qual o valor do desvio de cada medição em relação à respectiva curva-chave, né? Então, em geral, era isso. Obviamente, tem muito mais detalhe, mas o objetivo aqui não era entrar em detalhe técnico exatamente, era só para ter uma visão geral, tendo em vista que na reunião anterior, da semana passada, foram pontuados alguns itens em relação a essa curva-chave. Então, essa curva-chave que eu mostrei aqui, atualmente é válida, que a gente usa desde 2015 e está usando até hoje, né, março de 2018. Né? Obviamente, isso a gente não avalia as curvas-chave, tanto a ANA como a CPRM, a gente não avalia isso à medida que acontece uma cheia. Você avalia isso aí, a gente tem sistemas computacionais para isso, que a gente avalia essa curva-chave, calcula esses desvios e vê a necessidade de alterar essa curva a partir do momento que é realizada cada medição. Então, a partir do momento que chega cada medição na nossa base de dados, é avaliada a pertinência ou não de se alterar essa relação cota-descarga. Né? Então, em resumo, em maneira geral, seria isso, só para vocês terem uma visão geral, mais ou menos, como é que a gente trabalha essa informação aqui na ANA e nas entidades operadoras, no caso específico aí, seria a CPRM Porto Velho. Ok. A ideia não é trazer o problema das curvas-chave para essa reunião, é mostrar a complexidade de como isso é calculado, a minúcia do acompanhamento e colocar a ANA à disposição, aí foi essa a mensagem, né, para troca de informações mais técnicas numa reunião específica. Então, a gente já propôs que tão logo surjam
interesse de discutir esse assunto de uma maneira mais profunda, né? Então, a ANA promoverá essa reunião. O ponto focal para essa reunião é o ALSA, né? Então, todo mundo que trabalha nessa área tem aí os contatos dele, né? E nós nos colocamos de novo como agência nacional à disposição para discutir essa questão sempre recorrente, mas importante, de vazões e compatibilizações. Bom, eu vou abrir só para alguns comentários. Alguém quer algum comentário a fazer sobre essas questões de curva-chave, esse tipo de coisa? Já só uma pergunta. Desculpa. Sim. Não. Pode prosseguir. Pode vir. Só uma pergunta aqui de Santo Antônio, eu fiquei em dúvida. O Alson, então, a curva-chave da estação Porto Velho foi atualizada? Inclusive eu não comentei, se vocês iam comentar isso, nós recebemos uma correspondência de vocês solicitando essa equação dessa curva, a gente vai preparar esse material e mandar para vocês. Mas ela foi alterada em 2014, aquela curva que nós utilizamos, definimos em conjunto com vocês, né? Antes de 2014, se não me engano, 2008 a 2014, é a que vocês definiram, né? Acho junto com discussões com o Giral. O que a gente alterou foi de 2015 para cá. Porque o que a gente vinha fazendo, né? A gente vinha a cada ciclo de cheia, a gente vinha utilizando uma curva na subida e na descida. Mas, avaliando as medições de 2015 para cá, a gente viu que não tinha mais necessidade de fazer isso, tendo em vista as medições que foram realizadas, que são essas, né? Então, a gente avaliou aqui que não seria necessário utilizar essa relação, uma relação diferente para subida e para descida, tendo em vista que o desvio está muito baixo, levando em consideração esse critério que eu passei aqui para vocês. A única alteração que nós fizemos aqui foi nesse tramo baixo, que realmente essas medições mais recentes, após 2015, indica que realmente houve uma mudança nessa relação cota-descarga e aquela curva utilizada em 2014 não representa bem as vazões, essa relação cota-descarga para o tramo inferior. Então, foi alterado e a gente vai encaminhar. Inclusive, está aqui na própria apresentação, você já tem, são esses parâmetros dessa equação potencial que está aí nesse slide, que está mostrado, mas a gente vai passar isso para você e vai responder a comunicação que vocês enviaram aqui para a Ana. Ok. Alguém mais tem algum comentário? Já que um breve comentário, né, Rogério? Sim, por favor. Não é a primeira vez que eu vejo, que eu tenho a oportunidade de assistir uma apresentação do Alson sobre a metodologia que a ANA usa para definição de curva-chave. Eu acho totalmente adequada, apropriada. Tudo que ele falou eu concordo plenamente. Vocês estão de parabéns. O que eu levantei na última reunião foi estudando essas prováveis inconsistências entre Beni, Giral, Santo Antônio e Porto Velho, né? A gente foi tentando corrigir. Primeiro corrigimos um pouco de Porto Velho, depois recentemente um pouco de Giral, né? Para sair a partir do Beni. Mas mesmo assim, de vez em quando, essas incrementais de Santo Antônio e Giral, que já estiveram na casa dos 5.000, elas caíram para a casa dos 2.000, 2.500, às vezes 3.000. E a gente sabia que a incremental ali deveria ser em torno apenas de 1.000. Né? Então, teria uma diferença de 2.000. E aí, na semana passada, eu tive a oportunidade de ver o boletim emitido pela CPRM, vi essas medições, né? E vi que a diferença entre a medição e a curva-chave estava da ordem desses 2.000 que a gente achava que tinha mais nessa incremental, né? Mas como é o que o Alson falou, de variações de 1.000, 2.000 até 3.000 metros cúbicos por segundo, né, que daria algo aí um pouco acima de 5%, isso são variações dentro de uma curva-chave que são normais, né? Concordo com ele, que a gente não muda a curva-chave por esses desvios relativamente baixos, né, e aceitáveis, né? Mas, de outra forma, pode justificar essas prováveis inconsistências, né, eventuais inconsistências nessa incremental de Santo Antônio Geral, quando a gente faz uma simples diferença
e acha esses valores de 3 mil. Né? E, na verdade, é um valor de 1.000 e talvez Porto Velho, pelo menos com base nessas últimas 4, 5 medições, tem uma diferença de 2.000. Né? Mas concordo que ainda é cedo para se mudar uma curva-chave, mas é só para, eventualmente, tentar justificar uma eventual inconsistência nessa incremental de Santo Antônio Geral. Ok. O sentido de termos trazido essa apresentação hoje, a pedido da área técnica que cuida disso, foi exatamente mostrar a complexidade e mostrar o porquê que esse assunto, se for discutido, ele tem que ser discutido num fórum talvez um pouco diferente desse, mas que possa ser discutido sempre. Então, estamos colocando o Alson aí à disposição para dúvidas e comentários, mas gostaríamos que fosse numa sala paralela a essa, no sentido de não trazer essa complexidade desse problema para essa sala, tá? É só isso. Então, acho que a CPLM também... Por mim, as explicações estão coerentes e satisfatórias. Ok. Bom, mas fica à disposição de todos para dúvidas tirar com o Alson, né? Então, esse é o sentido dessa reunião, tá? Então, nada mais que isso. Tem algum outro assunto geral que gostaríamos que incluir nessa reunião de hoje? Não. Então, o que ficou de concreto foi, primeiro, a apresentação do plano de contingência pela SEDEC. Uma proposta que todo mundo entende como adequada de incluir uma terceira categoria de contingência, que é para a BR 425, que aí eu pediria à Polícia Rodoviária para conversar um pouco com o SEDEC, no sentido de ver como incorporar no plano de contingência essa rodovia também importante para a interligação regional, tá certo? Claro, havendo depois algum tipo de informação que dependa dessa sala de situação, a gente volta a discutir o assunto. Mas, nesse momento, vamos entender que vai ser uma discussão inicial entre a Polícia Rodoviária Federal e a Defesa Civil Nacional para incorporar também essa BR, tá? Então, isso acho que converge com tudo que foi dito pelo Acre, pela Polícia Rodoviária, no sentido da importância também desse tema entrar no plano de contingência. Ok. Outro assunto que ficou claro foi a questão dos gatilhos, que o ONS vai consolidar as informações que vêm dos agentes e disponibilizar as folgas, porque já que as folgas que são as informações mais importantes para folga no nível das BR, entre o nível da água e o nível da cota da BR em si, né? Então, essa é uma informação importante. Os agentes também se comprometeram a incorporar essas informações também nos seus sites, já que no sábado e domingo o ONS não coloca nos boletins e os agentes sempre colocam as informações, né? A curva-chave foi feita a apresentação e colocada à disposição para uma reunião específica, se assim desejarem. E temos agora um último assunto, que é nossa próxima reunião. Aí nós temos um problema de ordem prático, que com o fórum está previsto, vai ter em Brasília na próxima semana o Fórum Mundial, e essa sala vai estar lá, as salas vão ser feitas, várias pessoas do mundo todo estão vindo para a ANA e esse tipo de coisa. E temos duas possibilidades. Eu acho importante termos a reunião, só queria fazer o ajuste. Essa reunião poderia ser ou na segunda ou na sexta, no mesmo horário. Então, eu pergunto, qual a proposta de vocês sobre essas duas datas, de segunda ou sexta, para termos a mesma reunião, para não deixarmos de ter a reunião? MME é sexta-feira. Sexta-feira?
Alguém tem outra proposta de segunda e sexta, alguma outra data? É indiferente? Sexta. O Acre gostaria que fosse sexta-feira. Sexta-feira? Ok. Então, vamos... Como a informação que veio do setor da meteorologista, tudo, não indica nenhum agravamento da situação nos próximos dias de maneira significativa, então vamos fazer na sexta-feira, né? E claro, havendo e porque o CEMADEM na segunda-feira não trabalha, porque dia 19 de março é feriado lá. Se fosse no Nordeste, eu dizia que era dia de São José, mas não sei por que o CEMADEM está de férias, então seria, vamos acertar só essa data, fica sexta-feira às 3 horas, nas mesmas condições que nós estamos fazendo hoje, tá? Sexta-feira às 3 horas nós vamos mandar os avisos, tudo mais, tá? Fechamos dessa data, peço a compreensão de todos, então vamos, claro, havendo algum fato que mereça ser comunicado, nós vamos chamar todos para essa discussão. Mas, em princípio, sexta-feira, 3 horas da tarde. Ok? Bom, eu queria agradecer a todos por participarem dessa reunião e, de novo, pedir que nos mantenhamos, vamos dizer, mobilizados até o término dessa atual quadra chuvosa naquela região, né? Muito obrigado.